Viu, José? Desejando a inspiração do alto. E queria aproveitar para recordar que a nossa biblioteca está em pleno funcionamento nas reuniões públicas, funciona nessa sala aqui atrás, né? Então, quem desejar pegar livros por empréstimo, pode fazê-lo. Nós sugerimos, inclusive, que as pessoas fiquem atentas, porque muitas vezes o palestrante fala, não é, sobre uma obra e que tem a ver com algum assunto que diz respeito aos nossos interesses. Podemos verificar se existe a obra na biblioteca, pegar por empréstimo, né? Que a doutrina espírita, ela vai se construindo em nós também e principalmente com as nossas leituras no recolhimento diário, né? Então, a leitura é muito importante. Então, não podemos descuidar, né, desse aspecto. Nós vamos ler a mensagem para a preparação do ambiente, fazer a nossa oração e logo em seguida, então, passaremos a palavra para a nossa companheira Josefa. Então, a mensagem que temos para a meditação é oriunda do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, autoria espiritual do Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 55, que diz assim: não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentaste não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde, chegará bem para a tua satisfação. Então, recordando o livro A Vida Feliz, capítulo 55, e vamos à nossa oração. Deus nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nossos queridos amigos espirituais, nós vos elevamos nesse instante os nossos pensamentos, desejosos de estabelecer, né, uma ligação com o alto, nos colocando assim, Senhor, em condições de aproveitar ao máximo os recursos que aqui serão dispensados. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos conservar as nossas mentes voltadas para o propósito dessa reunião. Te pedimos, Senhor, o amparo para cada um de nós, para a nossa companheira Josefa, que trará a mensagem desta manhã, que possamos nos deixar envolver por esses fluidos benfazejos aqui presentes, e que ao sairmos estejamos em paz e levando conosco a instrução necessária para nós nos conduzirmos na nossa vida com retidão, preservando então a nossa consciência. Que a tua paz possa estar conosco, Senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria, num dia tão bonito, né, que Jesus nos ofertou, Deus nosso Pai. No domingo pela manhã, reunidos em nome de Jesus, nessa casa tão abençoada,
diante de amigos, irmãos queridos. A gente fica feliz e agradece o convite do nosso amigo irmão Jano e da nossa casa espírita pelo carinho, pela confiança nos depositada. Então, no dia de hoje, meus amigos, é muito importante o nosso tema, porque desde sempre, né, a gente vai falar sobre as relações, as nossas relações com a vida. E para que a gente possa compreender melhor, a gente trouxe aqui algumas anotações para a nossa reflexão. A primeira delas lembrando, né, vai iniciando assim, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 776, Allan Kardec faz aos espíritos o seguinte questionamento: a vida social está em a natureza? E os espíritos responderam: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, aqui, na obra básica, a gente já começa a ver que nós recebemos vários instrumentos de Deus para trabalharmos a nossa vida de relação, né? Então, isso a gente vai vendo na doutrina espírita. A gente também sabe, a gente vai aprendendo na doutrina espírita, que a nossa vida de relação, ela não é somente a nossa relação aqui, entre as criaturas, né? O homem com o homem, mas ela também é uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual, porque nós, enquanto espíritos imortais, nós vamos fazendo esse intercâmbio, essa ligação também com a esfera espiritual. Então, a nossa vida de relações, ela está interconectada com o além também, né? Então, não são só as nossas relações aqui de amizade, de companheirismo, de fraternidade, que fazem parte da nossa vida de relação na sociedade. E eu trouxe um livro que a gente, para a nossa reflexão, um livro muito interessante. Não sei se tem na biblioteca, o João estava falando aí, né? Vamos ver, né? Se não tiver, com certeza, né, o pessoal vai providenciar. Esse livro aqui, Todos Precisam de Paz na Alma, é o livro do nosso querido amigo e irmão Raul Teixeira. A psicografia dele, o espírito é Benedita Maria, que foi a sua mãe enquanto esteve encarnada aqui na Terra. E aqui ela nos traz, né, apontamentos falando sobre relacionamentos com muita propriedade, com o carinho de mãe, que foi enquanto esteve aqui na Terra, né? Então, a gente vai começar a falar aqui, é claro, ela tem um capítulo que é exatamente esse tema, nossas relações com a vida. E a gente também vai lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tudo o que a gente vai falar está baseado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas obras básicas. E no Evangelho, no capítulo 5, item 6, Kardec nos diz assim: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então, aí a gente vai começando a entender a questão também da lei de causa e efeito, sabedores que somos, que estamos a caminho da nossa evolução espiritual, que não estamos aqui por acaso, que tudo tem uma razão de ser.
E através das relações, da nossa vivência, convivência na sociedade, é que trocamos, que aprendemos e que iremos avançar na nossa vida. E a Benedita Maria nos trouxe aqui uma coisa muito interessante, um apontamento muito legal. E o primeiro, não vou ler assim, tá? Eu vou tirar alguns trechos só, para a nossa reflexão. Ela vai dizendo que nem todos os relacionamentos dão certo. Quando eu li essa introdução aqui, eu me senti mais aliviada, né? Porque a gente sempre acha, quando lê as obras básicas, que tudo é perfeito, que tudo tem que dar certo. E ela vai nos dizendo, com carinho de mãe, que nem todos os relacionamentos dão certo. Então, isso aqui me deu uma acalmada, assim, porque a gente sabe que nem sempre nós conseguimos ter afinidade com todas as pessoas, nem todo mundo gosta de nós, e a gente também, muitas das vezes, não consegue gostar do companheiro, não sabe nem por quê, ele não nos fez nada, mas a gente, aí, com as nossas imperfeições, a gente já olha meio assim de lado, não fui com a cara dele, ainda falamos mais, né? Meu santo não bateu com dele, não é isso que a gente costuma dizer? Sem motivo nenhum aparente. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, ai, que bom, né? Não, se ela, a benfeitora, está dizendo isso, eu já vou ficar mais calma, né? Porque ela já está no plano espiritual, num degrau melhor que o nosso, né? Aí ela disse assim, para muita gente na Terra, escapa a observação de que tudo o que ocorre por aqui tem a marca da temporalidade e é a ação do tempo que consegue alterar pessoas e coisas invariavelmente. Vou repetir, ela diz que é a marca da temporalidade, né, que é a ação do tempo que consegue alterar coisas e pessoas. Aí a gente começa a refletir, né, que se a gente ainda não consegue, às vezes, ter um bom relacionamento, seja ele, principalmente, né, primeiramente, dentro do nosso lar, segundo, no nosso ambiente de trabalho, onde a gente vive o maior tempo de nossas vidas, porque a gente passa lá 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas, depende muito. Então, é lá que nós convivemos mais. Então, quando ela vai dizendo que depende muito do quê? Do tempo. O tempo é que muda pessoas e coisas. Então, hoje, eu posso pensar uma coisa diferente, não ter maturidade ainda para entender aquela situação, então eu vou agir de acordo com o que eu estou sentindo ou o que eu vivencio naquele momento. Então, a minha maturidade ainda não tem um alcance grande. E, com o tempo, a gente vai modificando. Todas as coisas são modificadas. As pessoas, quando, né, nós estamos na nossa juventude, se nós analisarmos, um tempinho atrás, né, foi pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, a gente vai analisando a nossa juventude e agora, na idade que a gente tem mais maturidade, nós vamos chegando à conclusão que nós já mudamos muitas coisas em nossas vidas. Então, é a questão do tempo mesmo. Então, o tempo muda as coisas e as pessoas. Então, se hoje eu penso de uma forma, lá atrás eu não pensava diferente. Então, vamos dizer que eu lá atrás tive um determinado comportamento dentro do meu ambiente familiar que não condizia com aquilo naquele instante. Mas hoje eu consigo ver, não naquela época. Naquela época eu não tinha maturidade. Então, a gente vai observando como nós
vamos aumentando aí o nosso conhecimento, a nossa maturidade, e vamos mudando a nossa personalidade, vamos mudando a nossa maneira de ser, vamos mudando os nossos gostos. Então, por isso que muita gente diz assim, mas eu conheci o fulano gostava disso, daquilo, agora ele não gosta mais, agora ele já gosta de outras coisas que ele dizia que não gostava. Mas por quê? Porque o tempo vai passando, a maturidade nos cerca e a gente vai mudando. Então, quando, né, a benfeitora coloca dessa forma, eu achei muito interessante essa reflexão, porque a gente vai lendo o Evangelho, vamos estudando o Evangelho, mas essas leituras, né, que a gente pega, essas obras que nos facilitam o entendimento, né, essa obra de Raul Teixeira, e ele tem outras obras, né, do espírito da mãe dele, e nos faz aquele carinho realmente de mãe. É aquele livro que conversa com a gente. Eu costumo dizer isso, que livro conversa com a gente. Então, a gente, às vezes, vai lá buscar um entendimento, é aquele momento que a gente precisa de um auxílio, e o livro, ele faz esse papel de amigo, ele faz esse papel de tratamento. Às vezes estamos com uma dificuldade tão grande e a gente lê uma página, essa página parece um remédio para todos nós. Então, quando a gente vai se deparando com esse tipo de mensagem, a gente vai entendendo que é verdade. O tempo é que muda as pessoas e as coisas. Então, a gente costuma também ouvir muito as pessoas falarem, muita coisa já mudou, porque isso, aquilo, outro. É porque há necessidade desse avanço, precisamos estar sempre em transformação, para que o nosso entendimento possa realmente crescer e avançar. A gente não pode ficar estagnado, né? Então, quando vamos falando de relacionamentos, né, porque é a base da nossa vida aqui na Terra. Então, a gente começa primeiro com todo o nosso planejamento reencarnatório para estarmos aqui, pedimos, pelo amor de Deus, a oportunidade bendita da reencarnação, e quando chegamos aqui, na nossa vida de relacionamentos, nós, infelizmente, esquecemos de tudo, porque é natural, né, o véu do esquecimento, mas quando estamos aqui, reclamamos de tudo e de todos. Então, se está chovendo muito, reclamamos da chuva. Se está sol demais, reclamamos do sol. Se temos um companheiro difícil ali, nós reclamamos do companheiro. Isso quando não entramos na sintonia dele, de reclamação. E essa sintonia de reclamação, ela é muito ruim para nós, para a nossa ambiência, porque a gente sabe a força do pensamento, a força das palavras. Então, a palavra, ela vai sempre acompanhada de um sentimento, que nem sempre é um sentimento bom. Pode ser um sentimento bom, como a gente sabe, né? Chico Xavier já relatou vários casos para a gente, né? Várias situações que ele vivenciou, né? Uma delas é muito conhecida, as pessoas comentam muito, foi quando ele, muito apressado, saindo de casa para o seu trabalho, e ele precisava pegar aquele ônibus que passava naquele determinado local. E exatamente naquele momento que ele sai de casa, a vizinha dele, uma senhora, começou a chamá-lo. Chico, Chico, preciso falar com você. E ele olhou o relógio, atrasado. Bom, vou perder meu ônibus. E ele não queria muito atender, não. Só que ele, né, com o mentor daquele, né, Emmanuel, né, todo mundo que gostaria de ter um mentor daquele. Às vezes a gente fala que ele é duro e tal, mas ele está presente ali. Nós também temos o nosso mentor. É que a gente, né, muitos de nós não sabemos o nome, mas ele está do nosso lado ali, puxando a nossa orelha, a gente não vê. Mas Chico, com as capacidades, com as faculdades mediúnicas dele, ele via tudo, escutava tudo. E Emmanuel disse a ele assim, volte e atenda.
E aí ele ficou assim, mas eu vou perder meu ônibus, vou chegar atrasado no trabalho e tudo mais. E aí ele parou, deu atenção àquela senhora, e aí no final essa senhora disse para ele assim: meu amigo, muito obrigada, Chico, vai com Deus, que Deus abençoe o seu dia. E ele foi embora para pegar o ônibus. E Emmanuel falou para ele: olhe para trás, olhe para trás. Quando ele olhou para trás, saía assim uma luz, um raio de luz em direção ao Chico. Porque as palavras e o pensamento daquela senhora o alcançou. Então, às vezes, a gente não tem tempo para isso, né? Se a gente está atrasado de manhã, a gente encontra, às vezes, um conhecido, a gente já fala assim, né? Oi, tudo bem? De longe. Se encontra alguém, a gente faz isso. Todo mundo faz isso, né? Eu estou também falando por mim, né? Não sei vocês, de repente todo mundo aqui já são espíritos avançados, né? Que para dar atenção a todo mundo, né? Mas isso acontece comigo. Aí você passa assim, oi, fulano, e passa rápido, não dá devida atenção. Então, a nossa vida de relação, ela é muito importante para o nosso crescimento, porque é uma vida o quê? De troca. E é nessa troca que nós crescemos, porque trocamos energias, trocamos aprendizado, e quando, principalmente, dentro do nosso lar, que é onde exatamente somos colocados, onde precisamos daqueles companheiros amorosos, alguns às vezes nem tantos, outros temos simpatias, afinidades e outros também nem tanto, mas somos colocados naquele lugar para, às vezes, alavancar, né, aquela relação, para puxar esses irmãos, ou eles é que vão nos conduzir para uma vida melhor, porque às vezes a gente não consegue raciocinar. Então tem que ter sempre aquele que todo mundo respeita mais, aquele que consegue unir toda a família, aquele que está sempre ali compreendendo todo mundo. E sempre tem aquele também que, infelizmente, destoa, né, da família, e é onde, principalmente se é filho, se é mãe, se é marido, seja quem for, companheiro, companheira, precisamos orar, trabalhar, ceder, usar de benevolência, usar de caridade, usar de muito amor nessas relações, né? Então, quando a Benedita Maria vai nos dizendo que nem todo relacionamento dá certo, a gente já vai ficando um pouquinho aliviado, mas que o importante nessa situação é fazermos a nossa parte, termos o dever, a certeza do dever cumprido. Então, se o outro não quer, eu vou fazer o meu, deixa ele fazer o dele, porque ele não está na mesma sintonia e não está no mesmo degrau de evolução que eu estou. Então, cada um de nós está num degrau de evolução, está num degrau de conhecimento, de entendimento, de maturidade, e nem sempre nós conseguimos ter essa boa convivência uns com os outros, mas não quer dizer que está errado. Pelo que a gente vai, né, estudando na doutrina espírita, não, o importante é não desejarmos mal ao outro. Então, vamos lá. Vamos conviver, vamos renunciar, vamos fechar a boca, né? Porque a gente às vezes quer muito fechar a boca em determinados momentos e a gente às vezes não fecha. Vamos lembrar da água da paz de Chico Xavier, a gente sempre lembra de Chico, que colocava a aguinha ali, né, na boca, exatamente, até passar a dificuldade, até passar a água, mas não pode engolir a água, senão se engasga, tá, gente? Então, a água é só para fazer um exercício, para a gente não responder, às vezes, mal. Porque, às vezes, uma palavra que não é bem falada, bem colocada, ela é muito mal interpretada. E, principalmente nos dias atuais, que as pessoas se comunicam muito através de aplicativos de mensagens, e, às vezes, ela escreve uma coisa e o corretor vai lá e escreve outra, né? E a pessoa entende totalmente errado o que você falou.
porque as pessoas perderam esqueceram, né, da funcionalidade do telefone, que é pegar, ligar, falar, resolver, né? Ou ir lá conversar com o outro. As pessoas mandam mensagens, as pessoas terminam relacionamentos através de mensagens, a gente já sabe disso, infelizmente, não é uma coisa que deveria acontecer, mas cada um está no seu degrau evolutivo. E isso é muito importante a gente frisar, que nós não estamos, né? Vamos lá, a gente vai, tá errado, agindo errado. Não, gente, cada um precisa ter o entendimento de que está fazendo o quê? O melhor. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor para que essas relações possam melhorar, né? E aí, nesse mesmo capítulo, ela vai dizendo o seguinte, tá? Que ela vai falando aqui, no último parágrafo desse capítulo, ela fala assim, ó. Os comportamentos humanos são, portanto, imprevisíveis. As pessoas são naturalmente mutantes e isso afeta para o bem ou para o mal os relacionamentos. Há que se considerar, porém, que um relacionamento será bom ou positivo para os envolvidos quando for capaz de estimular o progresso, a maturidade em qualquer nível, seja na esfera social, emocional, intelectual ou espiritual, sendo que todos os ganhos dessa relação determinarão a felicidade do ser espiritual. Olha como é interessante a colocação dela, né? Ela vai nos dizendo aqui que normalmente nós, né, as pessoas, somos seres mutantes, né? Porque a gente vai mudando, né? Então, é como a gente começou na nossa conversa. Uma hora a gente, né, gosta de amarelo, outra hora a gente gosta de azul. Uma hora você gosta de comer, né, uma determinada comida e outro dia você não gosta mais. E isso faz parte, está tudo bem. Você pode mudar de opinião. Assim como você pode, né, achar, às vezes, aquela pessoa não é uma pessoa cara, você não a estima, mas para frente você muda de opinião porque passa a conhecer a pessoa mais a miúde. Então, nós estamos nesse momento, sim, de mudanças. E ela coloca muito bem aqui que para que esse relacionamento possa ser bom, positivo, ele tem que ser capaz de estimular o quê? O progresso, a maturidade em qualquer nível, né? Para que a gente possa ter a nossa conquista, para sermos, né, esse ser espiritual, de termos essa felicidade, né? Então, quando a gente vai falando exatamente sobre essa felicidade, de sermos esse ser espiritual, nós vamos falando desse intercâmbio também, muito importante, que é o intercâmbio espiritual. Então, nós temos conhecimento através das obras espíritas, principalmente as obras de André Luiz, né, que falam muito sobre o mundo maior, e a gente vê em alguns capítulos dos livros, né, em especial, Entre a Terra e o Céu, existe, né, toda uma trama, todas as histórias têm uma trama, têm um porquê, né, tem um ensinamento. E nessa em especial, né, Entre a Terra e o Céu, a gente tem lá alguns personagens muito interessantes, com uma trama assim, muito bem elaborada, mas que não foi um cineasta que fez, não, foi a vida, né? Porque nós somos personagens, né, desse mundo espiritual, né? Então, cada um de nós aqui tem uma história. Então, os mesmos espíritos que estão no mundo espiritual são espíritos que estiveram aqui junto de nós. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente vê como se fosse uma coisa diferente ou outra coisa, o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é outra coisa, é uma coisa só, né? E aí, Entre a Terra e o Céu, é citado para nós, né, André Luiz, que lá, né, tem o personagem da Zulmira, da Odila,
do Amaro. E a Odila é a esposa do Amaro, né? A Odila é desencarnada. E ela estava, né, envolvendo a Zulmira, que era a segunda esposa do seu marido, o Amaro, numa obsessão muito profunda, e que ela estava ali já quase que numa fascinação, né? Porque a Zulmira, ela ficou acamada, ficou muito envolvida naquela obsessão, porque a Odila, ela não aceitava o casamento, né, do marido dela com uma outra mulher, embora ela já estivesse desencarnada. Então, a gente vai vendo aí que ela, mesmo desencarnada, ela estava ali, né, querendo saber, se envolvendo com a vida de relação dela na vida. Só que ela, espírito desencarnado, ela já não poderia, né, estar aqui fazendo nada demais. Mas só que a gente se equivoca, porque os espíritos, como a gente já bem sabe, são os homens que já habitaram a Terra. Então, ela não aceitou esse casamento do seu marido, esse segundo casamento, e ela ficou obsediando o tempo inteiro a Zulmira. E também, por infelicidade, o filho da Odila e do Amaro, ele desencarnou afogado. Então, ela culpava demais a Zulmira pelo afogamento do filho. Então, ela não desculpava, sabe? Ela ficou ali atormentando. E a espiritualidade amiga, como é mostrada no livro, está sempre trabalhando ao nosso favor. E, em determinado momento daquela situação, porque a Zulmira vivia muito prostrada, já não fazia nada, e tinha uma outra filha, né, que era filha também do Amaro e da Odila, e por ela não fazer nada ali, só acamada, né, a espiritualidade amiga estava trabalhando. As obras de André Luiz nos mostram muito isso. E teve a intercessão de uma irmã, com uma evolução extraordinária, que é a irmã Clara. Ela precisou entrar aí nesse circuito para ajudar nessa situação, né, nesse problema da obsessão da Odília com a Zulmira. E a irmã Clara, um espírito evoluído, né, ela já tinha suas tarefas no plano espiritual, e ela já era um espírito bem desenvolvido na área do amor, da ternura, porque mesmo os espíritos de André Luiz, mais o Alexandre, esqueci, Clarencio e o Hilário, né, que já estão nessa caravana, eles não tinham ainda essa ferramenta, digamos assim, esse sentimento. Eles eram já espíritos que já eram trabalhadores, ajudavam a prestar socorro, resgates e tudo mais, mas ainda não estavam com essa faculdade desenvolvida, que era o amor e o sentimento. Então, eles não conseguiam ajustar essa situação e convidaram a irmã Clara. E a irmã Clara, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, conseguiu envolver a Odila para que ela se afastasse da Zulmira. Então, houve todo um trabalho feito na hora do sono, em desdobramento, levar o espírito do Amaro, porque o Amaro está encarnado, e a Zulmira também, e a Odila não. E a espiritualidade levou todos em desdobramento para fazer essa tarefa. E a irmã Clara, através do seu amor, ela conseguiu convencer a Odila a não estar mais obsediando a Zulmira, porque ela conseguiu fazer o apelo maternal, dizendo a ela que quanto mais ela ficasse ali apegada a Zulmira, ela ia se afastando mais e mais do filho dela, ela não ia conseguir ajudar o filho. Então, nós observamos nessa trama, né, que André Luiz nos fala, que
o plano espiritual e o plano material estão juntos. Então, muitas dificuldades que temos aqui de serem resolvidas, problemas familiares, problemas na casa espírita, problemas no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, o tempo inteiro, independente de participarmos, de levarmos o nome para a reunião mediúnica, desobsessão, o tempo inteiro a espiritualidade trabalha em favor da família e de nós, todos nós seres humanos. Mas para isso precisamos estarmos atentos, fazendo a nossa oração, termos a boa vontade de modificar as nossas ações. Então ela conseguiu, né? A irmã Clara conseguiu fazer com que a Odila deixasse o lar do Amaro e da Zulmira. Só que ela, né? Ela fez uma declaração, a irmã Clara, que ela mesma já esperava por 22 séculos. 22 séculos é mais de 2000 anos, né? Ela esperava por 22 séculos aquela oportunidade para que ela conseguisse encontrar, tá, resolver um problema que ela tinha familiar. Não foi citado na obra, né? Mas ela tinha um espírito já avançado, tinha uma dificuldade, uma problemática que ela mesma não conseguiu resolver. Então, a gente vai vendo aí que a perfeição é com o tempo. Então, quando desencarnarmos, vamos levar o quê? A nossa bagagem espiritual, o nosso crescimento moral, aquilo que procuramos estudar, aquilo que procuramos permitir, né, que possa haver de mudança em nossas vidas. Então, exatamente dessa forma foi que aconteceu na obra que nos mostra essa vida de relação. Então, uma coisa muito importante, meus amigos, que a gente precisa lembrar muito, a gente sabe, temos uma vida super corrida, não temos tempo para nada, é tudo assim, né? Entra um dia, sai o outro, a gente diz até que o dia não tem mais 24 horas, mas o dia continua com 24 horas, a semana com 8 dias, 7 dias, e a gente não consegue, às vezes, dar conta de todas as tarefas, né? Então, quando chega na hora da nossa oração, que deveria ser todo dia, né, matinalmente ou à noite, a gente está cansado, não lembra, começa a falar, né, Jesus, boa noite, e acaba. A gente já, ou então vai pensar no que vai fazer amanhã, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que fazer isso, e a gente não se envolve, a gente não faz essa ligação com a espiritualidade. E, principalmente na hora de dormir, que é a hora do nosso descanso do corpo físico, nós somos levados, sim, em desdobramento para os locais de nossa afinidade. Se nós pensamos no bem, trabalhamos no bem, desejamos o bem, queremos às vezes a gente vai deitar e a gente está com uma dificuldade tão grande, a gente pede ajuda, a gente precisa pedir ajuda. Os amigos espirituais estão aqui, ao nosso dispor, mas a gente precisa ter aquela vontade de mudar, e eles nos ajudam, e eles nos levam em desdobramento. Aí a gente vai, dorme, quando acorda, a gente tem aquela sensação que a gente está mais leve, que hoje eu vou resolver aquele problema, eu vou ligar para fulana, eu vou na casa dela, ou então vou ligar para saber como está. A gente modifica, porque a espiritualidade nos ajuda, ela trabalha conosco. Então, às vezes, a gente também tem aquele dia que a gente sonha com o nosso ente querido, que já partiu, que nos deixou aqui por enquanto, e a gente acha isso horrível, porque a doutrina espírita nos ensina e fala muito da morte, né? A gente aprende, mas quando a gente sabe que somos espíritos imortais, a gente não deveria ficar com esse apego
ali no nosso ente querido, no nosso amigo, a gente sofre, a gente chora, mesmo com a doutrina espírita, às vezes a gente não perdoa, né? Às vezes a pessoa desencarnou num momento difícil, você não teve a oportunidade de conversar e você está ali agarrado. Isso não é bom, isso faz muito mal para a gente, porque a espiritualidade nos ajuda. A gente vai dormir, a gente faz a nossa oração, a gente acorda com aquela impressão que tudo vai resolver. E vai ser resolvido. Por quê? A espiritualidade está junto de nós. A gente não pode nunca esquecer disso, né? Então, isso é maravilhoso na doutrina espírita, né? Mas vamos lá. E aí, ela continua aqui. Vamos lá. Ela diz em outro, elas são mais uns 3 tipos de relacionamentos que a nossa irmã, né, a benfeitora, diz. Ela vai falando aqui, a gente vai dar só uma pincelada, ela fala sobre relacionamentos destrutivos. Então, esses relacionamentos, né, que infelizmente sempre teve, hoje a gente acha que tem mais, mas é por conta da divulgação, né? A doutrina espírita, a gente nos dá essa base, subsídio para tudo, para o nosso entendimento, mas hoje as pessoas, elas estão muito querendo acompanhar, às vezes, notícias que não são boas, são essas, infelizmente, que dão ibope, né? Então, e infelizmente todo dia você vai lá, né, no computador, né, porque no jornal de papel, tem alguém que lê jornal de papel ainda? Eu conheço gente que lê jornal de papel ainda, gente, mas tem, né? Vai lá e só vai na notícia ruim, né? E na notícia ruim que a gente vê, né, só tem coisas que realmente a gente duvida que o homem possa fazer. Mas, infelizmente, esses relacionamentos ainda acontecem e vão continuar acontecendo, porque o homem precisa mudar, precisa entender que, infelizmente, é por conta do egoísmo, porque quer que o outro faça o que ele faz, né? Ou quer aquela pessoa, acha que é dono da pessoa, né? Então, quer que o outro conduza a vida dele daquela forma. Infelizmente, esses relacionamentos não são saudáveis, né? E a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas dentro disso aqui, a gente vai lembrando também dos relacionamentos tóxicos, né? A gente vivencia muito isso na nossa sociedade, infelizmente, né? São aquelas pessoas, são familiares também, que, infelizmente, a gente tenta, a gente faz tudo, mas a gente, às vezes, não consegue conviver em harmonia com esse parente, com esse amigo, porque não depende só de nós, depende do outro. Então, se o outro não quer resolver, se o outro não quer, né, mudar ali aquela psicosfera dele, a gente não vai conseguir, porque ele, o outro, ainda não tem a maturidade suficiente, está em outro degrau de evolução, ele ainda está se aprimorando, ou ainda não tem nem conhecimento do que está fazendo aqui na Terra. Nós, através da doutrina espírita, nós temos essa informação, esse entendimento, nós conhecemos essa verdade, né? Que a vida é uma só, e a vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui na Terra para resgatar, repararmos as nossas faltas do passado, para nos reconciliarmos, para perdoarmos, para aprendermos, ensinarmos. Então, a gente tem essa oportunidade bendita para isso. E quando estamos aqui na Terra, infelizmente, a gente esquece, a gente não lembra que a nossa encarnação foi preparada,
a nossa encarnação, nós pedimos muito por isso. E quando estamos aqui, através e diante, né, de uma dificuldade, nós não conseguimos, muitas das vezes, dar conta daquilo, esquecemos que aquilo é importante para nossas vidas, as nossas faltas, os nossos anseios dessa vida, eles precisam ter uma condução melhor de nossa parte, mas nós nos demoramos ainda nisso. Mas, claro, é importante que possamos aproveitar todas as oportunidades. Então, Deus, nosso Pai, nos dá todos os dias uma nova oportunidade, uma nova manhã, para que a gente consiga começar de novo. A gente pode começar de novo. Então, se ontem não deu para ter aquela conversa, hoje dá tempo. Amanhã vamos ter outra oportunidade. Mas a gente também não sabe da questão do tempo, como a benfeitora nos falou, né? Tudo é modificar através do tempo. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. Então, às vezes, a gente está desperdiçando o nosso tempo, né? A gente precisa ter esse cuidado. E eu trouxe aqui uma outra reflexão em cima de uma mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que nos faz refletir também no que a gente está falando sobre tempo. E o livro é o Momentos de Harmonia, tá? É um livro de mensagens. Esses livros são assim pequenininhos, só o tamanho, né? Porque o conteúdo aqui é aprofundadíssimo. E aqui, bem na introdução desse livro, ela diz uma coisa assim muito importante para que a gente possa refletir. Ela diz assim: quem desperdiça recursos amoedados passa necessidades. Quem desperdiça afetos experimenta solidão. Quem desperdiça oportunidade perde precioso tesouro de difícil recuperação. O dinheiro malbaratado se reconquista. Os afetos desgastados se refazem. Porém, a oportunidade perdida não volta mais. Surgem outras ocasiões, todavia, não em circunstâncias iguais, nem condições semelhantes. Então, isso aqui resume tudo, né? Porque a gente deixa passar as oportunidades. A gente sabe que se a gente perder o recurso aqui, né, financeiro, a gente pode correr atrás e conquistar novamente até os afetos, né, os desafetos, a gente pode fazê-los, podemos recuperá-los para afetos novamente, mas para isso precisamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas. E, às vezes, essa oportunidade é hoje, é agora, é nesse momento, e nós deixamos passar. Tudo bem, somos espíritos imortais, temos a eternidade para reparar as nossas faltas, mas o quanto antes fizermos isso, será melhor para cada um de nós, né? Porque a gente não é mais fácil, né? Diante de todas as informações que a gente tem, caminharmos agora, né? Como Jesus nos disse, né? Vamos aí caminhar com o nosso inimigo enquanto há tempo, né? Então, vamos resolver as nossas. Inimigo, quando a gente fala inimigo, né? Não é a pessoa que a gente fica ali, né? Batendo no outro, mas são aquelas pessoas que a gente, às vezes, não tem afinidade. E a gente tem que buscar isso agora, porque encarnados é mais fácil para nós, porque vimos o exemplo aqui da Zumira, né, o exemplo da Odila, ela continuou prosseguindo e foi mais difícil, a espiritualidade teve mais trabalho, né? Então, nós vamos carregar isso junto de nós, esses sentimentos, né? Então, a gente precisa trabalhar isso agora, porque agora é o momento, agora
é a hora para isso, né? Então, quando a benfeitora vem trazendo isso tudo para nós de informações sobre os relacionamentos, principalmente quando ela diz que os relacionamentos não dão certos, é para que a gente possa levar essa reflexão e entender, eles podem não dar certo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a gente tem que ter a certeza que estamos fazendo tudo, para que esse relacionamento dê certo. Seja ali o amparo a um filho, a um familiar próximo de nós, um amigo, né? Então, trabalharmos todos os sentimentos, desenvolvermos principalmente sentimento de perdão. É fácil, Josefa? Não é fácil. Mas Jesus também nos ensinou, né, que a gente não vai ter o mesmo sentimento de amor que a gente tem para os amigos que a gente tem afinidade. A gente não vai ficar ali abraçando, muitas das vezes, aquele que a gente não tem afinidade. Mas, às vezes, a gente abraça também, né? Porque é importante, porque através do abraço ali, a gente também vai quebrando, às vezes, aquelas energias ruins. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente não tem muita simpatia, oi, fulano, tudo bem, né? A gente dá um abraço, e ali a gente já vai desejando ali para o outro que o nosso relacionamento, ele possa ser o quê? Modificado, porque é um passe também, um abraço é um passe. Então, a gente precisa lembrar de tudo isso. Então, meus amigos, é muito importante a gente lembrar da nossa vida de relação, porque é a nossa evolução espiritual, que a gente tanto busca, que a gente está a caminho, a gente precisa levar isso muito a sério, a nossa vida de relação. Porque a gente, infelizmente, hoje, escuta muitas pessoas falando assim, eu prefiro meus bichos. Gosto mais do meu cachorrinho, do meu gatinho, porque ser humano é muito complicado. Ser humano é muito complicado mesmo, não é? Porque nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Porque em alguns aspectos eu posso ser melhor um pouquinho. Mas em outros aspectos eu ainda tenho que caminhar muito, tenho que reencarnar muito. Mas através da nossa vida de relação, a relação da vida, né, com o outro encarnado e a vida com o plano espiritual, nós vamos melhorando. Inclusive, né, no livro Na Seara do Mestre, né, Pedro Camargo, né, o pseudônimo Vinícius, ele fala numa das páginas dele sobre a dificuldade da vida, e lá ele vai dizendo que a dificuldade da nossa vida, ela tem dois aspectos, ou ela é material e ela é espiritual, mas que o verdadeiro, né, objetivo, né, o aspecto que mais influencia em nossa vida é o espiritual, porque lá nós, né, temos a oportunidade de rever tudo aquilo que fizemos, né, em existência passada, e lá nós prometemos que vamos na próxima encarnação fazer diferente. Então, a gente promete, a gente jura, a gente pede provas difíceis, e quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? Faz parte, mas a gente precisa estar sempre recordando disso, que a nossa vida ela é de ordem puramente espiritual. Por quê? O material já faz parte da vida, da nossa existência aqui na Terra. Então, a vida material, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, se eu não tenho, né, um teto para me abrigar, tenho condições para isso, eu vou lá conquistar, se eu estou com frio, eu vou providenciar um casaco, vou procurar onde tem alguém para me doar, se eu preciso do pão, eu vou lá, né, sanar a minha fome. Então, a vida material a gente resolve. Cada um do seu jeito, cada um nas suas possibilidades, né, com as suas dificuldades, que faz parte da nossa existência. Todo mundo passa dificuldade, mas a vida material, né, não é a mais importante, é a espiritual. Por quê? A espiritual é onde a gente se alimenta de luz, e é a luz que faz
é o alimento principal para o nosso espírito, né? Então, a gente tem começa a ter esse entendimento quando conseguimos estudar e entender a doutrina espírita. Bom, meus amigos, eu trouxe aqui para nós um vídeo que é uma canção. É uma música para a nossa preparação, para a nossa prece. A gente já apresentou várias vezes isso em trabalhos de evangelização. Então, todo mundo gosta, criança, adulto. E é muito singela, mas é profunda, né? Então, através dessa reflexão, depois a gente vai se preparando para a nossa prece. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Em ti, trabalhemos juntos,
meus amigos, trabalhemos juntos, né? Então, a nossa vida de relações, que Jesus possa nos abençoar, que nesse momento, né, os benfeitores espirituais possam estar junto de nós. Então, vamos aproveitar essas energias, essas vibrações, para a nossa prece de encerramento. E assim, Jesus, benfeitores espirituais, amigos, irmãos que nos acompanham, os bons espíritos, nossos anjos da guarda, os espíritos familiares, os amigos benfeitores desta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. No dia de hoje, possamos, Senhor Jesus, ter a certeza, Senhor, de que não estamos sozinhos, que todos nós, Senhor, necessitamos uns dos outros, que possamos dar, Senhor, o que há de melhor dentro de nós, dos nossos corações, os nossos melhores sentimentos, Senhor, em favor uns dos outros, possamos ter essa certeza que somos muito amados. Que nesse momento, Mestre querido, vamos permitir que na nossa mente possa passar o nome ou os nomes, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, aqueles, Senhor, em especial, que temos mais dificuldades de relacionamento. Que todos esses irmãos, amigos, recebam nesse momento os nossos corações cheios de amor, de sentimentos de caridade, de amizade, de confiança, sentimentos de perdão, Senhor. Sim, muitos deles, Senhor, sim, muitos deles foram nossas vítimas do passado. Que nesse momento possam todos eles, Senhor, se sentirem abraçados por cada um de nós. E se houver necessidade, Senhor Jesus, nesse momento, que os nossos lares, cada lar aqui representado, Senhor, recebam a visita de todos esses amigos, esses benfeitores, que eles levem os teus mensageiros, Senhor, levem até os nossos lares essas energias, essas vibrações que ora sentimos aqui, Senhor, e que lá, Senhor, possa haver harmonia, paz, compreensão, confiança, Senhor. É o que desejamos para cada um de nós aqui, Senhor. E estendendo, Senhor, essa energia, essas vibrações, desejamos a todos aqueles que convivem conosco diariamente, nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa via pública, Senhor, aqueles desconhecidos que esbarramos no caminho todos os dias, que todos eles também, Senhor, possam receber essas energias, essas vibrações, que possamos ter a certeza, Senhor, que estamos fazendo o melhor que podemos fazer, Senhor. Que possamos ter um dia de muita paz, de muitas alegrias, que ao sairmos daqui, possamos levar tudo isso, Senhor, para junto de nós, que possamos ter uma semana de paz abençoada e que possamos buscar, Senhor, a construção desse mundo melhor, esse mundo de relações melhores, que possamos fazer a nossa parte. Por isso, Mestre Jesus, Mestre querido, nos envolva sempre
com esses sentimentos de bondade e amor, Senhor, que ora sentimos aqui. Que todos aqueles amigos, irmãos, parentes nossos que já desencarnaram nesse momento, Senhor, recebam também o nosso carinho, o nosso afeto e que se sintam, Senhor, em paz. E assim, Mestre amado, Mestre querido, despede-nos na Tua doce paz, no Teu amparo, Senhor, e fique conosco, hoje e sempre, que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Então, minha gente, agradecemos a nossa irmã Josefa pela sua apresentação, pelas suas considerações preciosas, e passaremos então à aplicação dos passes.